A ibogaína pode ajudar a reorganizar o cérebro. Família amada, você que sofre de pânico, ansiedade, inflamações intestinais, dores de cabeça na nuca, um estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de depressões emocionais, vazios existenciais, crises nervosas diante do seu dia a dia. Por isso não existe vida feliz, existe o dia feliz. Nosso tratamento e metodologia quebra padrões e trazendo essa mudança tão necessária, biológica para o organismo e os órgãos. Os 12 sistemas que nós temos de funções no corpo, tratados especificamente pela NutriVibes, da nutrição da iboga e do seu tabernante, com 77 anos de idade, uma raiz sagrada, do qual nós temos o prazer e o privilégio de trabalhar com ela há 8 anos. E isso na África é raro. Não vem de outros países, mas diretamente de uma área reflorestada, onde nós apoiamos e doamos para a comunidade, não só divisas, mas também todo o nosso apoio espiritual, emocional e, claro, de amor. Porque também recebemos de volta aquilo que damos. Se damos, recebemos. O que é recíproco? Esse mesmo amor envolvido nesse tratamento recebe o nosso maior zelo, que é a parte mais honrosa de poder dar para o familiar e o ente querido, seja ele um homem, marido, esposa, mulher, um tio, uma prima, um primo, porque parente é de sangue, mas família é a que a gente está vivendo hoje. E essa família sofre de várias maneiras, encontrando hoje distúrbios e disfunções sociais para poder tratar financeiramente algo que funciona dentro do seu padrão e dentro daquilo que a família ganha. É muito triste ver pessoas que exploram ainda mais a dor e causam ainda mais problemas, não porque não quiseram ter uma boa intenção, mas só intenção não adianta, porque não resolve. Como que eu multiplico a ciência sem competência? Como é que eu dou resultados físicos e mentais para algo que também é espiritual? Como é que eu trato também a minha necessidade de ter uma identidade para viver um propósito? Muita gente não sabe nem o que é propósito e tampouco criou-se uma identidade. Alguns ainda perderam ainda mais aquilo que possuíam de valoroso, que foi a base educacional de um pai e de uma mãe, o caráter. E o caráter adoecido, ele pode ainda mais prejudicar o dependente químico, amoral, indecoroso diante da sua situação. Além de ser perigosa e risco de morte, não só falando clinicamente, mas uma morte lentamente, como um espírito homicida. Isso não é mais um momento de podermos entrar com meios de esperar alguma solução do nosso país em relação a tudo ou a todos. O nosso trabalho, ele é voluntário e com consentimento desse paciente. Escolhe a ibogaína médica, a empresa ibogaína médica, e o kit registrado no INPI, Instituto Nacional de Produtos Industrializados, com classificações da fitoterapia e de suplementos também legais, amazônicos, desenvolvidos por médicos nutrólogos, e a nossa Nutri Iboga, que é nutrição mais iboga, fazendo você ter em casa um chá para degustar. Mas um chá
que não causa alucinação e tão pouco riscos à sua saúde. Nosso protocolo é único e eu convido você para entender melhor o pré-tratamento durante esse processo de aumentar a imunidade e a principal ação para participar o corpo e a mente de uma imersão completa dentro do subconsciente. Uma jornada única, revolucionária, trazendo de volta o arbítrio que estava preso, o arbítrio livre que nascemos para retomar o corpo, a mente e a decisão desse dependente, não mais químico, mas com uma remissão da doença que levaria anos, nós conseguimos remir ela dentro do seu córtex. Não, dentro da onde? Do sistema núcleo accumbens, aonde está também o sistema nervoso central, o SNC, participando ativamente de frequências sonoras que a física quântica comprova e promove ainda mais para uma criança que não sabe fazer oração ou prece com alguns dessas frequências. E nós temos terapeutas especialistas no país e também alguns trabalhos desenvolvidos em Londres, em Portugal, na Argentina e demais países que já nos procuraram para ganhar conhecimento e trocar informações com um método que quebra padrões. E isso é para elevar a consciência do dependente químico, não apenas pelo vício na droga, mas pela dor daquilo que ele cala. E nesses anos todos, ouvindo mais de 3.000 familiares, nós vimos que dentre cada 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas, todas chegaram por um trauma relacionado ou ao lado paterno ou ao lado materno. Isso depende da constelação sistêmica familiar, onde é envolvida essas brigas conflitantes, conflitivas. Por exemplo, um bebê que passa a ter de volta o choro, com 48 anos e 60 internações. Ele não tem mais lágrima. Entenderam? O bebê ferido se torna uma criança, adolescente, um adulto que perde a decência, a moral por causa da humilhação do CID, que é classificada a doença crônica, progressiva e fatal. Então, vê bem, logo, se é uma doença que pode ser remida e não curável, onde é que está a sobriedade? A sobriedade não é o tempo limpo, a sobriedade leva anos. A sobriedade é o equilíbrio emocional de uma pessoa que tem domínio sobre a sua ira, sobre a sua raiva, sobre a sua tristeza, sobre a sua euforia, sobre a sua alegria e também sobre os seus medos, os seus traumas, perseguições inimagináveis de pessoas que passam pelo pânico do uso do nitrato da base, do cloridato de cocaína e também daquilo que nós chamamos de craving, em inglês, que é a fissura e a abstinência, ou drywall. Então, eu não estou usando termos em inglês para impressionar pessoas, mas para trazer conhecimento diante de pessoas que estão fora do país e que vão ver também este vídeo e que também são brasileiros, mas que também falam inglês e outras línguas. Até porque, quando um dependente químico trava a língua, a boca, a goela, tudo em relação à sua audição e o seu olfato é totalmente sem um possível gosto melhor do que o amargo. Um cálice amargo de beber, como o de Jesus Cristo. Se possível, falou ele ao nosso Criador, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a Iboga Med desenvolveu um tratamento com o gosto original da iboga, diante dos africanos buitis e também dessa medicina ancestral da qual nós somos conhecedores e especialistas há quase 12 anos. Eu sou Carlos, eu agradeço a Deus por estar aqui e quero deixar para você
uma anamnese com pontuação do teu estado emocional, não só uma anamnese de peso, quilo corporal, mas uma anamnese mais profunda, não só pelo tipo de uso de droga, mas pelos abusos e aquilo que você já conhece daquilo que você vem passando. Olha, eu preciso melhorar o físico, olha, eu preciso melhorar minha mente, olha, eu preciso melhorar minha educação, olha, eu preciso melhorar minhas habilidades, eu preciso estudar mais. Na verdade, eu preciso de exercício físico, olha, eu gosto de meditação, olha, eu gosto de consagrar minha vida a Deus nas minhas religiões, na sua religião de preferência. Eu gosto de trabalhar dentro de casa, eu trabalho viajando, eu trabalho e muito, e não tenho mais tempo para fazer nada, eu já perdi a esperança. Eu vou te falar, a esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce com esse tratamento. Porque são 3 fases na África pelo ritual. E nós adotamos esse trabalho nutrindo antes de acontecer. O que nós chamamos de morte, death, birth and rebirth, que é renascimento. Isso é complexo, mas é simples, porque nós já deixamos pronto um protocolo clínico terapêutico que envolve todos os exames dessa vida que já passa por muitos tratamentos psiquiátricos e terapêuticos com terapeutas holísticos que apenas trabalham programas e métodos de repetições, de restrições e não de motivação apenas. Mas a motivação, ela acaba em 30 minutos depois de uma reunião. Por isso que a frequência não pode ser baixa, tem que ser alta, principalmente quando sai de uma clínica. Assim como na escola, quando você falta, você perde a matéria. Assim como na igreja, quando você vai ou deixa de ir na missa ou no culto, você perde a palavra. Então a brevidade da vida, considerando-se que nós, aos 30 anos de idade na sociedade, estamos velhos. Sabia disso? E também, aos 12 anos, somos infantis, adolescentes, e a partir dos 18, que temos uma fase adulta, e até os 21 que cresce os nossos órgãos, como unha, cabelo, não para, mas o único lugar que não para de crescer é a orelha e o nariz. De muito mentiroso que trabalha com tratamentos onerosos e também exploram pessoas, não porque somente são maus, mas porque não conseguem ultrapassar a linha da fronteira entre o conhecimento e a espiritualidade. E nós fizemos a maior empreitada, unir espiritualidade com biologia e um tratamento não somente holístico, mas multifatorial da doença, que é crônica, que é neurótica, onde o superego dessas vidas criam arquétipos de todas as formas, a do funk, a do sertanejo. O que eu quero dizer? Que o personagem tem máscaras, mas a máscara desse superego é de uma pessoa que quando vai dormir, dorme muito mal ou nem dorme. Então, você que passa com isso, você tem a condição de ter um bom momento de tratamento em casa para melhorar a sua forma de ser com a capacidade de continuar sendo você mesmo, mas não mais o mesmo. Aquilo que você não muda dentro, não muda fora apenas. Mas aquilo que você consegue mudar dentro, mesmo que não seja bonito o teu exterior, a mudança é interna. E isso traz equilíbrio para o teu córtex e para principalmente áreas lógicas de raciocínio e a área límbica, que acaba dominando a área racional quando uma abstinência crônica volta, ou uma fissura, ou por um deslize, ou por um lapso que você tem por tomar alguma coisa com álcool. O cuidado desse tratamento é que ele vem trazendo para você e para milhares de pessoas no mundo a esperança que faltava, uma solução. Acontece que o nosso tratamento já comprovado cientificamente em 2024 pela Stanford Medicine, o uso do magnésio para tratar isso com pessoas com TEPT. Nós somos muito gratos a Deus porque Ele nos inspirou a fazer isso antes da comprovação científica. Então, a fé ainda é maior do que a própria ciência, mas a fé com ciência é uma fé consciente, espiritualmente falando, comprovada, que é a energia do corpo, e a fé não mente. Quando Deus quer escolher certo, nunca vem a pessoa errada. E se você é a pessoa certa e que quer essa mudança e precisa de um tratamento
com níveis de recuperações altíssimos, melhores do que os convencionais. Nós podemos levar para você uma consulta gratuita para você falar no privado com algum dos nossos terapeutas ou comigo mesmo, que sou o fundador, o diretor e o estudioso dessa raiz na África e aqui no Brasil, aonde nós já realizamos esse tratamento para senhoras de 80 anos e até mesmo para alguns pequenos animais. Segredos não é apenas mantido em 7 chaves, mas se você souber guardar um segredo, eu também sei. E o nosso segredo aqui é fácil, simples, educado, motivador, entusiasmado, equilibrado e sistemicamente relacionado com o processo de recuperação num nível acima de 90% do que apenas classificar pessoas com rótulos psiquiátricos. Vem do jeito que tiver, vem do jeito que faz você acreditar na fé. Porque nós temos um Criador maravilhoso que deixou no céu tudo, espiritualmente falando, para que nós encontrássemos na terra. Não apenas tesouros, mas aquele tesouro que o dinheiro não compra. O tesouro que a gente amontoa para distribuir ao próximo. Essa é a verdadeira riqueza da Ibogamed. Levar para você essa riqueza nutricional, natural, 100% biológica e orgânica, com a capacidade de devolver não só a autoestima, mas a dignidade para essa família que vem sofrendo muito, com dores de parto, com dores de insônia, com dores depressivas, com dores de tremores. Além de triste, nós temos que deixar a tristeza de lado e acreditar que tudo que tem resultado não é apenas cientificamente comprovado. Às vezes nós trabalhamos, como eu trabalhei, sem recurso, sendo desprezado, sendo rejeitado. Fui como autodidata à frente de muitas situações, observei trabalhos, estive dentro de clínicas e hospitais, fui terapeuta desses lugares e também captador. E vi que a negligência não era dos profissionais, mas sim da ausência de humanidade, da ausência de vigilâncias, da ausência de salubridade, da ausência do compromisso empático da mesma família que a minha viveu e passou. Eu posso te dizer, acesse nosso site. Aqui você vai encontrar a mudança que você precisa e pelo menos o esclarecimento, a informação do que você pode fazer em relação à tua dependência química ou dependência de ópio, que está matando muito mais pessoas do que a própria droga ilícita. Temos mais a oferecer porque damos a você a condição de tomar a melhor decisão, porque o problema que você tem solução e ela está dentro de você. Nós vamos ajudar você a chegar nessa solução e trazer a ação de não mais viver preso e escravizado no passado e nem ansioso pelo futuro, mas a cada dia superando o mal, com um novo equilíbrio e com a condição de poder competir e concorrer em qualquer área da sua vida, seja ela qual for, saúde sentimental, profissional, espiritual, ou até mesmo, Santo Deus, nos sonhos de um dependente químico em voltar a ser aquilo que Deus sonhou para ele. O propósito divino das obras milagrosas que Cristo deixou na terra como seu exemplo maior. O amor, a caridade ao próximo. Ninguém vai ao Pai senão por mim, e ninguém o Pai o recebe se a mim não receber. Ora, logo, aquele que o despreza também a Deus. Você quer desprezar a Deus? Não faça. Não faça isso. Clame, creia que o Senhor é contigo. Família amada, abençoada por Deus. Sou Carlos, sou terapeuta especialista e posso te ajudar a entender melhor como você pode mudar isso dentro aí da sua casa.
Deus que vos abençoe grandemente, com a paz que vem. Saia de perto de quem não acredita em você. Se você quer voar alto, não pode andar com quem tem asas curtas. Galinha cisca o chão, mas águia rasga os céus. E se o seu chamado é para viver o extraordinário, então precisa caminhar com quem tem visão de águia, com quem sonha grande, com quem te impulsiona. Gente que vive de reclamar, de espalhar negatividade, de falar só de problema, isso atrasa a sua caminhada. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda. Tem gente que só se aproxima para roubar sua paz, para diminuir seus sonhos, para apagar sua fé. E sabe o que você faz com esse tipo de gente? Você se afasta. Deus tem algo grandioso reservado para você. Mas para viver isso, você precisa estar cercado de pessoas que acreditam que o impossível pode acontecer. Gente de fé, de coragem, de visão. Esse é o tempo de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para fazer a diferença. Então não aceite menos do que aquilo que Deus sonhou para você. Corte o que te puxa para baixo. Cerque-se de quem te empurra para cima e vá viver o seu propósito. Amém?